Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar as nossas aulas online. Neste primeiro momento, nós vamos trabalhar com a disciplina Língua Portuguesa e o conteúdo que nós vamos trabalhar serão as variedades linguísticas. Esse conteúdo está no nosso livro didático, no capítulo 7, na página 86. Então, olha só. Como nosso país é muito grande e desigual, e temos estados grandes, pequenos, ricos, pobres, gente que vive no litoral, na floresta, nas grandes cidades, nos povoados, na roça, é natural que a língua portuguesa sofra variações. E essas variações nós damos nome de variedades linguísticas, ok? Além das variações resultantes de localização geográfica, a língua também pode apresentar variações que são decorrentes de outros fatores, como idade, profissão e grau de escolaridade. Então, um conceito aí para a variedade linguística. São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Na língua portuguesa, nós trabalhamos com a norma padrão e as variedades de prestígio. Então, neste capítulo, nós vamos entender um pouco sobre a norma padrão e as variedades de prestígio. Olha só, a língua está sempre em mudança e renovação. Em todo o mundo, há especialistas que registram, estudam e sistematizam, dando origem à norma padrão. Essa norma padrão é a que está registrada nos dicionários e nos livros de gramática. Ela serve de modelo, caso venhamos a precisar de usar o português de modo mais formal, como, por exemplo, quando nós formos redigir a nossa redação no Enem, o padrão de escrita exigido é o padrão da norma culta, do padrão formal, conhecido. Mas nem sempre nós vamos estar usando a norma padrão. Tem momentos que estamos descontraídos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então, nesses momentos, essa norma padrão ela não é obrigatória. Nós podemos usar a fala do dia a dia, sem tanta preocupação com as normas que ditam a nossa língua, o nosso idioma. Então, dada a importância da norma padrão, a escola ela se propõe a ensinar as crianças, os jovens do nosso país, preparando-os para que todos ingressem na vida social e que saibam aplicar essa norma padrão quando ela for exigida. E aí nós temos as variedades linguísticas prestigiadas, né? Aquelas que mais se aproximam da norma padrão. Por isso, elas são chamadas de variedades linguísticas prestigiadas, porque boa parcela da sociedade a utiliza. Variedades linguísticas urbanas, faladas nas grandes cidades, por pessoas escolarizadas e de renda alta. E aquelas que são menos prestigiadas, frequentemente são faladas por pessoas que sofrem preconceitos, são vítimas de preconceitos, consideradas aquelas que são pobres de repente, que não tiveram acesso à escola. Tá? As variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros, ou faladas por pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, de baixa escolaridade, ou de baixa renda, como eu falei anteriormente. A norma padrão é uma referência, uma espécie de modelo ou lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Por isso que, como a gente disse lá no início, é aquela que está registrada
nos dicionários e nos livros de gramática, porque elas que servem de parâmetro para aqueles que, de repente, em um caso mais formal, deseja aplicá-la. As variedades urbanas de prestígio, também conhecida como norma culta, são aquelas empregadas pelos falantes urbanos, mais escolarizados e de renda mais alta. Ok? Aí nós temos a variação linguística e preconceito social, que vem a ser, né, esse contraponto aí entre variação linguística e preconceito social. Do ponto de vista linguístico, não existe uma variedade linguística melhor ou mais correta do que outra. Isso, vocês lembram quando nós estávamos estudando lá o nosso primeiro assunto, que a gente falou lá sobre os desenhos, a língua escrita, que é basicamente o nosso primeiro conteúdo, né, do primeiro ano. Mesmo que a variedade seja bastante diferente da norma padrão, ela será boa se permitir a seus falantes se comunicar e interagir entre si de modo eficiente. Por isso é que nós devemos respeitar a forma de falar de cada indivíduo, tá certo? Nós vamos ver aqui agora, numa tirinha, um exemplo bem característico disso. Olha só, o papagaio, ele fala lá, ó, bicicleta, cocrete, cardeneta. E a pessoa vai lá e diz, nossa, ele fala tudo errado. Será se realmente ele está falando tudo errado? Ele diz, olha, eu vim devolver seu papagaio. Aí ele diz, algum problema? Olha só como é que o atendente lá, a pessoa que provavelmente vendeu o papagaio, fala, algum problema? Qual a diferença que a gente pode ver aqui da fala do moço e do atendente para a fala do papagaio? Quem está falando errado? Quem está falando menos errado ou mais correto? Seria de repente a moça e o rapaz que comprou o papagaio, quando diz nossa, ele fala tudo errado. Tirinha aí da Folha de São Paulo, de 3 de agosto de 2007. Então a gente vê aí, ó, na tira de Fernando Gonzalez, a mulher devolve o papagaio porque não se identifica com a variedade linguística falada pela ave. Ou talvez para evitar que passasse, ou melhor, que pensassem que ela ou a família dela tivessem sido o modelo para aquele modo de falar do papagaio. Olha aí a primeira parte aí do preconceito, né? Ela já está supondo que alguém vai imaginar que, porque o papagaio está falando errado, deva ter aprendido com ela ou com os familiares dela. Então, vamos fazer uma reflexão aí, se realmente o papagaio está falando errado, ou se o atendente lá está falando errado, ou se eles falam dessa forma, porque foi, de repente, a forma que eles aprenderam. Então, olha só aí, outra tirinha. Falar bem é falar adequadamente. Olha aí a outra tirinha. Zezo, nós vamos a um casamento. Você não pode se vestir desse jeito. Vai pôr uma roupa decente. Parece que faz isso de propósito. Que diferença a gente pode observar na primeira tira para a segunda tira? Me refiro aqui no modo de falar. O que vocês podem observar aí? A gente pode dizer que na segunda tira fala-se o português correto e que na primeira tira fala-se o português errado? A gente pode agir dessa forma?
Então, olha aí. Todas as variedades linguísticas têm seu valor e sua importância. Mas saber usar bem uma língua significa saber empregar a variedade linguística mais adequada a cada situação. Isso aqui é super importante. Nós devemos aprender as variedades linguísticas para, em primeiro lugar, aprendermos a respeitar os falantes. Tá? E, em um segundo momento, para que a gente possa adequar essa variedade a cada situação. Tipos de variação linguística. Olha só, nós temos diferenças de lugar ou região, escolaridade, classe social, diferenças históricas, oralidade e escrita, formalidade e informalidade, a gíria. Todos nós sabemos contar algo e, de repente, no meio da nossa fala, citarmos uma gíria. Tá? Todos nós que estamos na escola, que estamos estudando, temos que aprender a observar essas diferenças de determinados lugares, determinadas regiões, saber quando a pessoa que está falando tem ou não determinada escolaridade, saber se essa pessoa pertence a determinada classe social, respeitarmos as diferenças históricas, tá? De repente, nesse caso aqui, a gente pode citar os nossos antepassados, a forma de falar e de escrever. Muitas vezes nós falamos de uma forma e escrevemos de outra. Por quê? Porque geralmente quando estamos escrevendo, a gente tem um cuidado maior para não cometer determinados desvios, ok? Diferença de lugar ou região. Olha aí a tirinha aí. Chico Bento ele diz lá, ó, eu queria ser como esse passarinho. Aí de repente, tom, desculpa, Chico. Olha só como é que ele fala. Primeiro, o Chico Bento ele fala, eu queria ser. A gente observa aí, de repente, dois desvios da norma padrão, né? O verbo querer e ser. Já no outro quadrinho, a gente já vê lá, ó, desculpa, Chico. Observa como é que está escrita a palavra desculpa. Ok? Escolaridade e classe social. Aí a gente volta àquela tirinha lá do início, né? Do papagaio e da dona que queria fazer a devolução. O que a gente pode observar aí? Que a escolaridade do vendedor aí não é aquela, provavelmente, de alguém que frequentou a escola em todos os seus níveis. De repente, ele pode ter pertencido, ter estudado determinado nível de escola e ter parado, ou de repente não ter frequentado a escola. As diferenças históricas. Olha aí. Nós temos aí um pequeno texto que diz: chora, menina, chora. Chora porque não tem vintém. Menina que está na roda, parece uma toleirona, bobona. O texto aí de domínio público, né? Não tem o seu autor. A gente observa aí que nesses versos há duas palavras que caíram em desuso, ou seja, não são mais utilizadas atualmente. São as palavras vintém e toleirona. Vintém é uma antiga moeda de pouco valor e toleirona é uma pessoa tola, né? Bobalhona. Então, hoje em dia, quando nós vamos nos referir a uma moeda,
especialmente no Brasil, nós chamamos de real, está dividida em centavo. Então, se a gente fosse hoje reescrever, né, esse poema, provavelmente diria-se: chora, menina, chora, chora porque não tem um centavo. Menina que está na roda parece uma bobinha, né? Uma bobona. Tá? Seria uma forma de você reescrever. Com certeza, dependendo da região da pessoa, pudéssemos aqui utilizar outras palavras também que viessem a ter o mesmo sentido. Vamos para frente. Oralidade e escrita. Em princípio, a língua oral é mais espontânea do que a língua escrita. Na língua oral, são comuns, por exemplo, o tá, entendeu, etc. Vocês, de repente, poderão até observar aí na nossa aula, na minha gravação, de repente aí alguns vícios que eu possa estar utilizando. Aqui, com certeza, ao escrever, eu não cometesse, né, esses vícios. Já a língua escrita é mais monitorada, isso que eu estou falando para vocês, pois temos condições de escolher bem, né, as palavras. Olha aí. Contudo, essa diferença entre oralidade e escrita tem diminuído bastante, principalmente nos dias de hoje. Olha aí. Hoje, a maior parte dos brasileiros sabe ler e escrever. E quanto mais uma pessoa lê, mais ela tende a empregar formas da língua escrita quando está falando em situações formais. Isso aqui vale para a gente, né, que, de repente, não temos o hábito da leitura e, por não termos esse hábito, muitas vezes cometemos, né, alguns deslizes no que diz respeito à norma padrão. Ok? Segundo, com o uso da internet, as fronteiras entre o oral e o escrito têm se enfraquecido, já que os textos de e-mails, né, o antigo Orkut, o Twitter, o Facebook, embora sejam escritos, aproximam bastante da fala. E aí a gente tem aqui vários exemplos que o jovem usa, não só o jovem, hoje a maioria daqueles que utilizam as redes sociais, como o Tá, o VC, o PQ, o TB e por aí vai. Então, quer dizer, esses vícios, de repente, podem acarretar em um prejuízo futuro. Não estou querendo dizer aqui que a gente não possa utilizar esses recursos nas redes sociais. Estou querendo dizer que a gente tem que ter muito cuidado para que isso não vire um vício e a gente peque e pague gravemente no futuro. Vocês estão me entendendo? Que eu estou querendo falar aqui lá da redação do Enem. Olha aí. Formalidade e informalidade. Um e-mail. Tá? Você vai passar um e-mail para um colega seu. Qual modalidade da língua você procuraria utilizar? A linguagem padrão, ou a norma culta, ou de repente uma linguagem informal, aquela do dia a dia. E se você fosse mandar ou enviar um e-mail para o governador do estado, qual seria a forma de escrita que você utilizaria? Com certeza, para esse texto, convém utilizar o texto em linguagem padrão formal, porque estamos nos dirigindo a uma autoridade, ao governador do estado,
de repente é o presidente da República, um senador, e por aí vai. A gíria. A gíria é bem aqui a cara da juventude, a cara da galera. Não quer dizer que os adultos, que os mais velhos também não as utilizem. Então, grupos sociais que usam na fala certas palavras e expressões que eles são próprias. Olha aí a tirinha aí. Orelha, estamos ligados que você virou astro do rock. É isso. Cara, ficamos super felizes. Claro, muito felizes. Só mó feliz. Porque você vai me pagar aqueles 10 paus. Para mim, 20 paus. Mim, 15. Olha só aí a forma como eles falam. Geralmente, a gente percebe que os grupos, né, eles procuram utilizar determinadas gírias para que possam ser identificados. Desculpem aí. Olha aí as gírias atuais e antigas. Dei uma olhadinha aí. Então, a gente pode observar que... Desculpem mais uma vez. As gírias, elas se renovam, tá? Então, galera, era isso que eu queria passar para vocês. E numa outra oportunidade, a gente faz uma atividade.